Oração. Capítulo 9. O poder da oração. A oração traz força espiritual acrescida. Aqueles que procuram Deus em segredo, contando ao Senhor as suas necessidades e pleiteando por ajuda, não suplicarão em vão. Teu Pai, que vê secretamente, te recompensará. Ao fazermos de Cristo nosso companheiro diário, sentiremos que os poderes de um mundo invisível estão ao nosso redor, e ao olharmos para Jesus, tornar-nos-emos semelhantes à sua imagem. Ao contemplarmos, seremos transformados. O caráter é suavizado, refinado e enobrecido para o reino dos céus. O resultado seguro da nossa relação e da nossa comunhão com o Senhor será um aumento da piedade, da pureza e do fervor. Haverá uma crescente inteligência na oração. Estamos a receber uma educação divina, e isto é ilustrado numa vida de diligência e de zelo. A alma que se volta para Deus em busca de ajuda, de apoio, de poder através de oração diária e fervorosa, terá aspirações nobres, percepções claras da verdade e do dever, elevados propósitos de ação e uma contínua fome e sede de justiça. Mantendo uma ligação com Deus, seremos capacitados para difundir entre os outros, através da nossa associação com eles, a luz, a paz, a serenidade que regem o nosso coração. A força adquirida em oração a Deus, unida com o esforço perseverante em treinar a mente na prática da consideração e do cuidado, prepara-nos para os deveres diários e mantém o espírito em paz sob todas as circunstâncias. Força e graça podem ser encontradas na oração. O amor sincero deve ser o princípio diretor do coração. Dediquem a vossa mente às coisas espirituais. Impeçam a vossa mente de se demorar sobre o vosso eu. Cultivem um espírito contente e alegre. Falam demais acerca de coisas que não são importantes. Não ganham qualquer força espiritual com isso. Se a força gasta na conversa fosse devotada à oração, receberiam força espiritual e entoariam uma melodia a Deus no vosso coração. A maior bênção que Deus pode dar ao homem é o espírito de oração fervorosa. Todo o céu está aberto perante um homem de oração. Os embaixadores de Cristo terão poder junto do povo depois de terem estado com súplica fervorosa perante Deus. Não valorizamos o poder da oração como deveríamos. Não valorizamos o poder e a eficácia da oração como deveríamos. Oração e fé farão o que nenhum poder na terra pode realizar. Raramente somos em todos os aspectos colocados duas vezes na mesma situação. Temos continuamente de passar por novas cenas e por novas provações em que a experiência passada não pode ser um guia suficiente. Temos de ter a luz contínua que vem de Deus. A oração mantém-nos no poder de Deus. A força adquirida em oração a Deus preparar-nos-á para os nossos deveres diários. As tentações a que estamos expostos diariamente tornam a oração numa necessidade. De modo que possamos ser guardados pelo poder de Deus através da fé, os desejos da mente devem ascender continuamente numa oração silenciosa. Quando somos rodeados por influências calculadas para nos afastar de Deus, as nossas petições por ajuda e por força devem ser incansáveis. Se não for assim, nunca seremos bem-sucedidos em quebrar o orgulho e em vencer o poder da tentação para a indulgência pecaminosa que nos afasta do Salvador. A luz da verdade, santificando a vida, descobrirá perante aquele que a recebe as paixões pecaminosas do seu coração, que estão a lutar pelo domínio e que tornam necessário que ele esforce cada nervo e exerça todas as suas capacidades para resistir a Satanás, de modo a poder vencer através dos méritos de Cristo. O poder divino aguarda aqueles que o querem. Podem ter um sentido profundo e permanente das coisas eternas e o amor pela humanidade que Cristo demonstrou ter na sua vida. Uma ligação chegada com o céu dará o tônus correto à vossa fidelidade e será o fundamento do vosso sucesso. O vosso sentimento de dependência conduzir-vos-á à oração e o vosso sentimento de dever impelir-vos-á ao esforço. Oração e esforço, esforço e oração serão a atividade da vossa vida.
Devem orar como se a eficácia e o louvor fossem todos devidos a Deus e trabalhar como se o dever fosse todo vosso. Se querem poder, poderão tê-lo. Ele está à espera de que o busquem. Tão somente creiam em Deus, tomem-no à letra, atuem por fé e as bênçãos virão. Mesmo uma oração breve pode trazer poder espiritual. Orei, disse ele, Neemias, ao Deus do céu. Naquela breve oração, Neemias entrou na presença do Rei dos Reis e ganhou para o seu lado um poder que pode mudar corações da mesma forma que os cursos de água são desviados. Orar como Neemias orou na sua hora de necessidade é um recurso à disposição do cristão em circunstâncias em que outras formas de oração podem ser impossíveis. A oração é o segredo do poder espiritual. A oração é o fôlego da alma. É o segredo do poder espiritual. Nenhum outro meio de graça pode substituí-la e a saúde da alma ser preservada. A oração põe o coração em contato imediato com a fonte da vida e fortalece os nervos e os músculos da experiência religiosa. Negligenciem o exercício da oração ou empenhem-se espasmodicamente em oração, uma vez por outra, como parecer conveniente, e perderão a vossa ligação com Deus. As faculdades espirituais perdem a sua vitalidade, falta saúde e vigor à experiência religiosa. A oração traz poder vindo de Deus. Poder virá de Deus ao homem em resposta à oração da fé. A oração traz sucesso no conflito com o pecado. A oração é o meio ordenado pelo céu para se obter o sucesso no conflito com o pecado e no desenvolvimento do caráter cristão. As influências divinas que vêm em resposta à oração da fé realizarão na alma do suplicante tudo aquilo por que ele pleiteia. Podemos pedir pelo perdão do pecado, pelo Espírito Santo, por um temperamento semelhante ao de Cristo, por sabedoria e força para fazer a sua obra, por qualquer dom que ele prometeu, e a promessa é: recebereis. A oração agarra o poder infinito. Verdadeira fé e verdadeira oração, quão fortes são! São como dois braços pelos quais o suplicante humano agarra o poder do infinito amor. A oração fortalece-nos contra as tentações de Satanás. Satanás apresenta muitas tentações aos jovens. Ele está a jogar o jogo da vida pelas almas deles e experimenta todos os meios para os atrair e arruinar. Mas Deus não os deixa lutar sem ajuda contra o tentador. Tem um auxiliar todo-poderoso. Mais forte do que o seu inimigo é aquele que neste mundo e com natureza humana venceu Satanás, resistindo a cada tentação que se apresenta hoje aos jovens. Ele é o seu irmão mais velho. Sente por eles um interesse profundo e eterno, mantém sobre eles uma cuidadosa vigilância e alegra-se quando tentam agradar-lhe. Quando oram, ele mistura o incenso da sua justiça com as suas orações e oferece-as a Deus como sacrifício fragrante. Na sua força, os jovens podem suportar as dificuldades como bons soldados da cruz. Fortalecidos pelo seu poder, são capacitados para alcançar os elevados ideais que têm à sua frente. O sacrifício feito no Calvário é a promessa da sua vitória. As nossas orações alcançam o trono de Deus. Através das vossas fervorosas orações de fé, podem mover o braço que move o mundo. Podem ensinar os vossos filhos a orar eficazmente quando se ajoelham ao vosso lado. Que a vossa oração se eleve até ao trono de Deus. Poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele, porque diriam entre os povos: onde está o seu Deus? Deus está a atuar. Ele faz maravilhas e, embora seja elevado e sublime, a oração pode alcançar o seu trono. Aquele que faz e desfaz, aquele que pode fazer coisas maravilhosas, terá em consideração a contrita oração de fé do mais humilde dos seus filhos. A nossa voz alcança o ouvido de Deus. A palavra que foi dita a Jesus no Jordão: este é o meu amado Filho em quem me comprazo, abraça a humanidade. Deus falou com Jesus como nosso representante. Com todos os nossos pecados e fraquezas, não somos colocados de lado como indignos.
nos fez agradáveis a si no amado. Efésios capítulo 1, verso 6. A glória que repousou sobre Cristo é uma promessa do amor de Deus por nós. Fala-nos acerca do poder da oração, como a voz humana pode alcançar o ouvido de Deus e como as nossas petições podem encontrar aceitação na corte celeste. Pelo pecado, a terra foi isolada do céu e alienada da comunhão com Ele. Mas Jesus voltou a ligá-la à esfera da glória. O seu amor rodeou o homem e alcançou o mais elevado céu. A luz que caiu sobre a cabeça do Salvador, vinda dos portais abertos, cairá sobre nós ao orarmos por auxílio para resistir à tentação. A voz que falou com Jesus diz a toda a alma crente: Este é o meu Filho amado em quem me comprazo. Necessitamos de lutar com Deus em oração. Levaremos avante a obra à maneira do Senhor? Estamos dispostos a ser ensinados por Deus? Lutaremos com Deus em oração? Receberemos o batismo do Espírito Santo? É disto que necessitamos e é isso que podemos ter nesta ocasião. Então avançaremos com uma mensagem da parte do Senhor, e a luz da verdade brilhará como uma lâmpada que arde, alcançando todas as partes do mundo. Se caminharmos humildemente com Deus, Deus caminhará conosco. Humilhemos a nossa alma e veremos a sua salvação. As maiores vitórias são ganhas através de oração fervorosa. Jacó prevaleceu porque foi perseverante e determinado. A sua experiência testifica do poder da oração importuna. É agora que devemos aprender esta lição da oração prevalecente, da fé que não cede. As maiores vitórias para a Igreja de Cristo ou para o cristão individual não são aquelas que são ganhas pelo talento ou pela educação, pela riqueza ou pelo favor dos homens. São as vitórias que são ganhas na câmara de audiência de Deus, quando a fé fervorosa e agonizante agarra o poderoso braço do poder. Aqueles que não estão dispostos a abandonar cada pecado e a buscar fervorosamente a bênção de Deus, não a obterão. Mas todos os que agarrarem as promessas de Deus como fez Jacó, e forem tão fervorosos e perseverantes como ele foi, serão bem-sucedidos como ele foi bem-sucedido. Louvor e ação de graças dão poder às nossas orações. Deverão todos os nossos exercícios devocionais consistir em pedir e receber? Deveremos nós estar sempre a pensar nas nossas necessidades e nunca nos benefícios que recebemos? Devemos nós ser receptores das suas misericórdias e nunca expressarmos a nossa gratidão a Deus, nunca o louvarmos por aquilo que Ele fez por nós? Nunca oramos demais, mas somos poupados demais em ações de graças. Se a bondade amorosa de Deus suscitasse mais ações de graças e louvores, teríamos muito mais poder na oração. Abundaríamos mais e mais no amor de Deus e teríamos mais desse amor outorgado pelo qual o louvarmos. Vocês se queixam de que Deus não ouve as vossas orações? Mudem a ordem atual dessas orações e misturem louvor com as vossas petições. Quando tiverem em consideração a sua bondade e as suas misericórdias, descobrirão que Ele terá em consideração as vossas necessidades. Orem fervorosamente e sem cessar, mas não se esqueçam de louvar. O poder da oração traz frutos ao nosso trabalho para Deus. Aqueles que estão nas trevas do erro são a aquisição do sangue de Cristo. São fruto do seu sofrimento e devem ser o objeto do nosso trabalho. Que os nossos colportores saibam que estão a trabalhar para o avanço do reino de Cristo. Ele ensiná-los ao avançarem para o trabalho que Deus lhes indicou para avisarem o mundo de um juízo iminente. Acompanhado pelo poder da persuasão, pelo poder da oração, pelo poder do amor de Deus, o trabalho do evangelista não pode ficar sem fruto. Pensem no interesse que o Pai e o Filho têm nesta obra. Tal como o Pai ama o Filho, também o Filho ama aqueles que são dele, aqueles que trabalham como ele trabalhou para salvar almas que perecem. Ninguém necessita de sentir que é impotente, pois Cristo declara: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Ele prometeu que dará este poder aos seus obreiros. O seu poder deve tornar-se no poder deles.
Satanás não pode vencer aquele que ora. O inimigo não pode vencer aquele que com humildade aprende de Cristo, aquele que caminha em oração perante o Senhor. Cristo interpõe-se como um abrigo, um retiro perante os assaltos do maligno. A promessa é dada. Vindo o inimigo como uma corrente de águas, o Espírito do Senhor arvorará contra ele a sua bandeira. Não há poder em toda a força satânica que possa prejudicar a alma que confia, com confiança simples, na sabedoria que vem de Deus. A oração traz poder para resistir à tentação. Sem incessante oração e diligente vigilância, estamos em risco de ficar descuidados e de nos desviarmos da senda reta. O adversário procura continuamente obstruir o caminho para o trono da graça, para que não obtenhamos, através de súplica e de fé fervorosas, graça e poder para resistir à tentação. A negligência da oração e do estudo da Bíblia torna-nos vulneráveis à tentação. A tentação parece frequentemente ser irresistível, porque pela negligência da oração e do estudo da Bíblia, o tentado não se pode facilmente lembrar das promessas de Deus e encarar Satanás com as armas das Escrituras. Mas anjos estão ao redor daqueles que estão dispostos a serem ensinados nas coisas divinas, e no tempo de grande necessidade, trarão à sua lembrança justamente as verdades que são necessárias. Satanás teme que oremos. Há um grande poder na oração. O nosso grande adversário está constantemente a procurar manter longe de Deus a alma atormentada. Um apelo para o céu realizado pelo mais humilde santo deve ser mais temido por Satanás do que os decretos de governos ou os mandatos de reis. A fonte do poder na reforma foi a oração. Do lugar secreto de oração veio o poder que abalou o mundo na grande reforma. Ali, com uma santa calma, os servos do Senhor colocaram seus pés sobre a rocha das suas promessas. Durante o conflito em Augsburg, Lutero não passou um dia sem dedicar pelo menos 3 horas à oração, e essas eram horas selecionadas entre aquelas mais favoráveis para o estudo. Na privacidade do seu quarto, foi ouvido no ato de derramar a sua alma perante Deus com palavras cheias de adoração, de temor e de esperança, como alguém que fala com um amigo.